Pois é, cá estamos para mais um Voz de Cama. Bom dia, Tânia. Bom dia, Estás Ana. boazinha? Eu estou bem, e tu? Não estamos sozinhas. Não estamos e tão bem acompanhadas que É verdade, estamos. sim, senhor. Vamos, talvez não... ia dizer não pelas melhores razões, mas pelas melhores razões no sentido em que a situação está ultrapassada, mas não estamos habituadas a ver uma das melhores amigas do Voz de Cama. É verdade. Uma das melhores ouvintes, melhores convidadas e melhores amigas do Voz de Cama. Não estamos habituadas a vê-la em sofrência. E isto até despertou um instinto maternal que há em mim, apeteceu-me dar-lhe colo, e por falar em colo... Que brilhante ponto. Dá-me o teu colo, Ana. Temos connosco a tripeirinha Sofia Manuel. E não vem sozinha, vem falar do seu caso pessoal e por ser um caso clínico que merece a atenção de todos, trazemos alguém que vai trazer a credibilidade que faltava a esta conversa, um pouco trazida pela Tânia. Vocês sabem que eu só estou aqui para esbardalhar isto tudo. Trazida pela Tânia e agora também trazida pela Margarida Santos, médica de família, que vai então esclarecer-nos acerca de tudo o que se está a passar na vida da tripeirinha. O que é que se está a passar? Quem segue nas redes sociais já teve um Lamiré. Já teve um Lamiré, já sabe mais ou menos, e só agora é que eu fui aberta sobre este assunto. Com certeza. Porque, na verdade, isto é algo que eu lido há 10 anos. Portanto, há 10 anos que eu recebi a notícia de que existe alguma coisa ali a passar-se no meu colo do útero. E então, olhem, foi mais uma decisão, esta parte de comunicar, foi uma... Para já, eu tive uma notícia, infelizmente, é que a lesão que eu tenho piorou, infelizmente, neste último ano, e foi... Eu precisava tirar este peso de cima de mim, porque todas nós sabemos a exposição que nós temos nas redes sociais e a forma de estar, pronto, eu já não estava a conseguir manter a mesma felicidade que eu tenho sempre, a mesma alegria que eu tenho sempre, transmitir essa paz para as pessoas, essa energia para as pessoas, já não estava a consegui-lo precisamente por uma grande coisa que se está a passar na minha vida que impacta tudo, na verdade, tudo, relações familiares, não familiares. E então, olhem, foi uma decisão que eu tomei de eu preciso contar, eu preciso ser aberta sobre isto, até porque, na verdade, neste momento, as coisas pioraram um bocadinho e eu preciso só de existir. E tens que te permitir isso. E também uma Sim. forma de superares essa situação é fazendo o que estás a fazer, que é usar o teu caso como exemplo para que outras pessoas fiquem mais informadas acerca da situação. Eu não vos consigo dizer a quantidade de mensagens que eu recebi de pessoas que estão a passar exatamente pelo mesmo e também, na verdade, o conforto que isso me deu. Não é estar feliz com o sofrimento das pessoas, nada disso, mas eu nunca tinha tido ninguém que estivesse a passar pela mesma coisa que eu. Num estado mais avançado, menos avançado, nunca tinha tido esse contacto. Tenho aqui a Tânia, que já acompanhou este meu processo ao longo de alguns anos. Aliás, a Tânia é bem conhecedora do meu colo do útero e também do meu pipi, que uma vez tive-lhe a mostrar os meus exames e olha aqui uma foto do meu pipi. Oh, meu colo. Foi assim, ela ia mostrando e de repente, olha, está aqui o meu pipi, olha aqui. Também. É verdade. E eu visionei com muita atenção. É o nível máximo da amizade. Exatamente. Ou seja, tenho várias pessoas que sabem desta minha condição, mas nunca tinha contactado com alguém que sentisse e percebesse exatamente aquilo que eu estava a passar. E lá está, recebi muitas mensagens de pessoas que estão sozinhas nisto. Já, porque também não se fala muito sobre o assunto. Exatamente. Na Ou verdade, seja, é bastante frequente. o estigma que existe à volta disto do eu sinto-me suja. Exato. Eu estou suja, eu estou estragada. Estou infectada. Eu estou infectada, exatamente. Porque é que eu tenho isto no meu corpo? Porque eu portei-me bem. Eu portei-me bem. Porque é que eu tenho isto? É isso. Até só o simples facto eu estar a partilhar com a minha família que tenho isto, parece que lhe estou a dizer eu sou uma rameira! Eu sou uma rameira! Percebem? Ou seja, pronto, acho que é importante desmistificarmos esta parte, porque lá está. Houve uma vez um médico que foi muito engraçado, que eu entrei no consultório, fiz uma mudança de hospital quando vim cá para Lisboa, e entrei no consultório, uma consulta normal, porque precisava precisamente ser seguida, e disse: olá, eu sou a Sofia, eu tenho HPV. Como os alcoólicos anónimos. Exatamente igual. E ele respondeu-me assim: menina, quem não tem? E olha, olha, Mas é verdade. E eu fiquei... Olhem, é tão aliviante quando se libertou-te do estigma, exatamente, não é? é quase um colinho. Lá está, no colo do outro sentiu-se ali num colinho. Portanto, esta parte, esta normalização pelos médicos, este acolher,
sabe tão bem. De facto, é super. Mas não foi sempre assim. Sim, Não foi sempre assim. já lá vamos Sim. também. Porque de facto, e é importante que as pessoas saibam disto, eu trouxe, tenho falado algumas vezes sobre esta temática, porque no dia 4 de março foi dia da sensibilização para o HPV, que é precisamente o vírus que está a causar esta tua lesão e a de muita gente, não só lesões no colo do útero, mas também condilomas, verrugas. E quando as pessoas dizem, pois que isto é só coisa de gente porcalhota. Isto e qualquer IST, na verdade, é um estigma gigantesco que nós não temos com qualquer outra infecção. Margarida, depois também poderás falar sobre isto. Ou seja, dizer que eu tenho uma infecção respiratória não causa a ninguém o choque de eu dizer que tenho uma infecção sexualmente Mas temos transmissível. com outras infecções sexualmente transmissíveis, não é? Sim, Assim que este estigma existe. Não, todas. E até em consulta eu noto que se eu sugerir a alguém fazer um rastreio, as pessoas quase que acham que eu estou a acusar de. Exatamente. Mas eu não sou dessas, eu não preciso. Quando não tem nada a ver com isso, não é? Os rastreios devem ser feitos e não tem nada a ver com promiscuidade. ou o que e o quer que seja. Eu sou o pior exemplo. Eu nunca tive uma one night stand. Ao menos se eu tenho a fama Tivesse agora, mesmo aproveito. mas ou seja, isto pode realmente acontecer com qualquer um. E foi como este médico disse: oh menina, quem é que não tem? Essas palavras são mágicas. É isso que diz os estudos, que estima-se que 85% da população terá uma infecção por HPV ao longo da vida. Portanto, 85% é quase toda a gente, sendo que há cerca de 120 tipos que se dividem entre alto e baixo risco. Margarida, se eu disser alguma coisa errada, já me corrijo. Que se dividem entre alto e baixo risco, dos quais 40 parecem gostar particularmente dos órgãos genitais. Portanto, destes 120. E depois, precisamente por eles se dividirem em alto e baixo risco, é que a sintomatologia pode aparecer e ser diferente, causar algum tipo de lesão ou problemas cancerígenos ou não, ou ser só um condiloma, ou pode, e em cerca também de 80 a 90% dos casos, o vírus é assintomático e pode até ser eliminado naturalmente pelo corpo, especialmente em pessoas mais jovens. Eu acho que uma boa maneira de percebermos um bocadinho, o HPV é um vírus hiperfrequente, é o que tu dizes, quase 85% da população eventualmente vai estar em contacto com este vírus. Na maioria das vezes, grande percentagem das vezes, o corpo lida com o vírus como qualquer outro vírus, portanto, ele está lá e ele elimina. Por isso é que nós nem gostamos de fazer este rastreio, pesquisar este HPV muito cedo, porque muitas vezes ele está lá, mas também não ia fazer nada. Pode ser alarmante. Estamos a descobri-lo, a pessoa fica ansiosa, depois vamos estar a fazer uma cascata de exames e, na verdade, a maioria das vezes ele desaparece. O que é que interessa? Há alguns, especialmente os tipos de alto risco, que quando ficam lá a infectar, causam alguma inflamação e esta inflamação crónica eventualmente vai fazer com que haja uma lesão nas células. E é para estas lesões que nós temos de orar. Porquê? Porque em alguns casos isto pode evoluir para cancro. O que nós sabemos é que é uma minoria dos casos, mas quase 100% dos casos de cancro de colo do útero foram provocados por um HPV. E por isso é que nós sabemos, ok, é quase como, ok, é uma exposição ao tabaco, podemos imaginar assim. E portanto sabemos que há ali um risco aumentado. E portanto queremos olhar para todos os fumadores e garantir que não há aqui evolução. É um bocadinho diferente, não é? Porque o tabaco, se calhar, a pessoa pode escolher um bocadinho mais se fuma ou não, e o HPV é de facto muito fácil de transmitir e, portanto, não é propriamente uma coisa que a pessoa se consiga proteger. Exatamente, inclusive com o uso do preservativo. E esta questão da promiscuidade. Não, tu podes ser virgem e teres HPV. Porque o contrato, ou seja, virgem no sentido de. Sim, exatamente. Depende do conceito de virgem. Exatamente. Não haver penetração e teres HPV. Porque basta o contacto pele com pele e pode ser com um roça-roça, por exemplo. Pode ser, exatamente. Mulheres lésbicas também devem fazer os seus exames. Exatamente, toda a gente, independentemente de orientação, seja o que for, deve fazer o rastreio. Toda a gente que tem útero e colo do útero deve fazer o rastreio. E por isso é importante, não é uma coisa exclusiva de quem já teve penetração ou não, e é um vírus que de facto se transmite muito facilmente. O uso do preservativo pode diminuir o risco, claro, mas não impede que se transmita. E isto também quer dizer que a pessoa, não é por ter um HPV positivo, que também agora vai deixar de fazer o que quer que seja, porque de facto é um vírus que está muito presente e não quer dizer nada sobre ti. Não quer dizer que és promíscua, não quer dizer que tiveste pouco cuidado, não quer dizer nada, quer dizer que és uma pessoa com uma vida sexualmente ativa e que por isso. E sexualmente ativa pode ter sido ter um parceiro. É isso, seja, é que promiscuidade é um conceito muito parte da todas as doenças pessoa, não é? Sexuais têm moral à mistura e é completamente errado e só provoca ruído. E imagino que até provoca ruído na forma como as pessoas procuram o diagnóstico. Atrasa o diagnóstico e muitas vezes faz com que as pessoas não queiram procurar ajuda. Já me aconteceu em consulta eu fazer um diagnóstico de gonorreia ou de clamídia e depois a pessoa não voltar para o tratamento quase porque tem vergonha, não é? Claro. Mas eu percebo porque esse estigma muitas vezes também vem de fora, não é? Depois como é que aquela pessoa vai dizer ao parceiro com quem teve uma ou duas vezes ou com quem acabou de começar uma relação, olha, eu tive um diagnóstico de clamídia. Ou seja, o julgamento também vem de fora e portanto é difícil falar sobre isto, porque a pessoa sente sempre essa tal sujidade, não é? Se até com o HPV, uma pessoa sente eu isso. já senti isto, já tinha há anos o HPV e iniciei a minha relação atual que tenho neste momento. E o que é que aconteceu? Eu passei por isso. Portanto, eu estava super informada, mas aquele momento de agora que vou contar 3, 2, 1,
Custa. Vem quase Custa, com. vem Mas eu sempre, prometo que eu não vem fiz sempre nada, mas eu prometo que. Exatamente, Sim, exatamente. sim. Pronto, neste caso foi uma coisa muito mais relaxada e, aliás, a recepção do outro lado foi. Ok, sim. Pois. Isso é uma coisa Mas que. tu tens uma relação Exatamente. incrível. Aliás, isto e há é mulheres que não estão tão Isto é protegidas uma ótima como forma de tu. nós fazermos uma seleção natural das Exatamente, relações que nós exatamente. temos. Mas é mesmo, porque a forma como o nosso parceiro recebe uma notícia como estas vai dizer muito sobre o teor da relação que nós temos e a forma como ele nos vê Sem também. Mas também é preciso perceber, ou seja, muitas vezes há dúvidas e eu acho que isso também é E, legítimo. e lá está, e a conversa que eu tive no início foi de vamos às perguntas, vamos esclarecer, Completamente. vamos falar sobre isto. E contei-lhe a minha história toda, pronto. E depois lá está, a forma como foi recebida de uma pessoa que não estava informada, portanto ele não tinha bem noção do que era o HPV. Esta era Porque a mais uma verdade. vez só as mulheres é que têm de se Exato. preocupar com rastreios e HPVs, mas os homens também são Exatamente. muito infectados. Mas a recepção foi de acolhimento, não me senti um segundo julgada e isso é mesmo muito importante até para a nossa paz de espírito. E há muita coisa desconhecida. Depois há imensas mulheres que me aparecem a consulta a pensar, mas será que é porque eu fui traída? Será que é porque. Exato. Quando isto é um vírus, lá está, é um vírus, tu falaste disto, estás nisto há 10 anos e de facto isto é um vírus de evolução muito lenta, ou seja, ele pode estar presente e depois adormecer, entre aspas, e depois ser reativado. Portanto, primeira coisa, eu acho que também é importante, não quer dizer que tenha havido uma traição ou quer que seja, é um vírus que de facto podes ter sido infectado há muitos anos e depois ele reativar e depois Aliás, há lesão. eu estou a dizer há 10 anos, mas eu não sei na verdade Exatamente. quando. Pois, Nem sabes se é o mesmo Porquê? vírus. Porque eu soube logo no momento em que fiz o meu primeiro Papa isso que eu te- Nicolau. A era o minha que eu te ia primeira perguntar. citologia foi tua vida. da minha vida. Ok. Portanto, Logo, eu senti-me, pimbas. empoderada, 25 anos. Eu tinha 25 anos, sentia-me. Que é a altura em que se começa habitualmente a Exatamente, foi sozinha, independente, não falei com ninguém, vou fazer o meu primeiro Papa Nicolau. Vou ao médico, pronto, fui ao meu centro de Explicaram-te saúde. o que era um Papa Nicolau, disseram tu sabias mais ou menos o que é que estavas a rastrear e o que é que estavas à procura. Aliás, quem era o Papa Na verdade, Francisco? eu fui lá, ou o Papa- exatamente. Eu ouvia muito este Papa Nicolau sempre e sabia que era importante nós fazermos o rastreamento de ver o que é que se passa lá dentro. Eu nem fazia a mínima ideia que ia à procura do HPV. Portanto, não foi para isso que eu fui ao médico. Eu fui saber se estava bem, se estava tudo bem. Sim. Foi isto. Então eu fui ao centro de saúde. Bom, o Papa Nicolau acho que detecta várias. Então é assim, Exatamente. o Papa Pois, Nicolau, exato. o que é que nós fazemos? Não é? É a citologia, não é? Chama-se Papa Nicolau porque era um método que se usava antigamente e atualmente ainda se usa. E, portanto, na citologia tu vais tirar uma amostra das células do colo do útero e vais olhar para as células. Na verdade, não estás a pesquisar o HPV. E por isso é que, normalmente, este Papa Nicolau faz até aos 30 anos, faz de 3 em 3 anos. Vais olhar para as células e ver se elas têm alguma lesão. Não pesquisas o vírus, porquê? Porque lá está, ele é tão frequente que a probabilidade de tu encontrares o vírus abaixo dos 30 anos é muito alta e a probabilidade dela causar lesão é baixa, portanto não vale a pena estar a procurar o vírus. A partir dos 30 anos, o que é que se faz? Normalmente são assim estas idades, pesquisa-se o vírus, aí vais à mesma buscar essas células, pões um copinho, num e-mail líquido e depois vão ver se está o vírus ou não. Se tiver o vírus, tu sabes que tens maior risco, não é? E portanto, depois vamos olhar para as células e ver, ok, está cá o vírus, mas ele causou lesão, não causou. Se ele estiver lá, muitas vezes nós sabemos, ok, a probabilidade é ele desaparecer, portanto, não é só por teres o vírus que de repente vais fazer imensos exames. A maioria das vezes, até se for vírus de alto risco, o que vais fazer é esperar um ano e ver. Se for um vírus de alto risco, o que vamos fazer é, ok, já sabemos que está lá o vírus, já vimos que as células não têm lesão, mas vamos olhar para o colo mesmo, vamos com uma lupa, que é a colposcopia. É um exame um bocadinho mais invasivo, é quase como se fosse, parece um bocadinho o exame da citologia, mas tu vais olhar com uma lupa e vais olhar mesmo para as células, vais perceber, ok, será que este colo que tinha o vírus teve lesão, não teve, ou tem só o vírus, mas ele não está a causar inflamação e lesão. E pronto, e é assim, depois dependendo do resultado, há imensas variantes e opções. Exato, na verdade, quando eu fiz, lá está, fiz o exame, soube, portanto, eu recebi uma chamada, passado uns tempos, eu estava a estudar, estava em época de exame, estava sozinha. Ai meu Deus. Ótimo momento. Olha, Perfeito. eu estava em stress total, recebo uma chamada, um número que eu não conhecia, atendi e foi uma senhora, nem sei se era enfermeira, se era médica, se o que é, não faço a mínima ideia, pouco me lembro dessa chamada, só me lembro de ouvir as seguintes palavras. Detectamos HPV, tem lesões de baixo grau. Foi isto. Precisamos de fazer uma colposcopia. Eu sabia lá o que era uma colposcopia. Ele sabia Sabias o o que é que era- grau. Não fazia a mínima ideia. Sabias o que é que era Lesões de baixo HPV? grau. Eu pensei logo. E eu tenho- sabias o que é que era HPV? Sabia que Sabias? de falar, aliás, eu associava o HPV, o meu conhecimento sobre o HPV para mim era tipo um HIV, calma, não de gravidade, mas de ocorrência. Ou seja, pensava que o HPV era uma coisa muito rara. Pois. Muito rara de sim, acontecer. sim, Naquela sim. altura, eu sei que o HPV, uma doença sexualmente transmissível, isto é raro de acontecer. Uma pessoa tem que ter cuidado. Causava Preservativo,
tive. certeza, Eu não fazia tinha imensa essa ideia Exatamente, também. eu nem fazia a mínima que este contacto só percebes, até sem penetração, que poderia causar HPV. Não fazia a mínima ideia. Então eu naquela altura achei assim, ok, vou falecer. Pronto, Sim. foi isto. E aquela sensação, aflição que deve aquela ser, sim. imagem de filme, de tudo a rodar, foi isso que eu senti. Eu não conseguia falar na altura, eu fiquei com a garganta completamente seca a fechar. Eu nem sei o que é que disse à senhora, sei que marcamos uma data para eu ir ao hospital fazer a tal colposcopia que eu não fazia a mínima ideia o que era. Então, a colposcopia é quase um next step para ir realmente avaliar então qual é a extensão das lesões. Pronto, aliás, eu não soube que tinha lesões de baixo grau na altura, eu soube que tinha alterações nas células epiteliais. Exatamente. Foi isto. Portanto, ela disse, reparem, nem é lesão de baixo grau que eu ouvi, foi alterações nas células epiteliais. E a senhora Porque deu essa só lesão trabalho de de baixo grau só explicar? consegues ver na Exatamente. Veja, exato. Portanto, só conseguimos Na nessa colposcopia. colposcopia saber a extensão da lesão, se é uma lesão de alto grau, se é de baixo grau ou o que seja, é mesmo na colposcopia. E já agora é engraçado, porque na altura, na primeira colposcopia que eu fiz, pronto, eu fui logo para a Google, né? Claro, quem não? Quem Quem Agora não, já né? tens ChatGPT, Aliás, e quando tu escreves no Google HPV, Vais falecer. qual é a palavra que te aparece logo? Cancro. Cancro. Ah, claro, Cancro. sim, sim, Pronto. sim. Por acaso tudo no Google. É isso. Sim. Dor de cabeça, É cancro. Sim. Mas é tipo, Rinite, mas cancro. quando é HPV é mesmo, pronto, tu vais ler as estatísticas, vais ler Claro, tudo. sim, sim, sim. E então, pronto, a colposcopia, olhem, é na verdade, lá está, um exame mais a fundo para ver qual é a extensão das lesões, onde te barram com uma espécie de solução acastanhada que te faz as tuas lesões Aparecerem, brilharem. exatamente. Mas tipo prateadas, lindas. Parece quase uma betadine que põe ali. Exatamente. E pronto, na altura a médica, vou dizer a olho nu com essa lesão, portanto, sem esperar pelos resultados, disse-me logo: parece-me que há aqui umas lesõezinhas de baixo grau, temos de monitorizar. E eu fiquei assim: monitorizar, mas que é? Vão esperar que eu tenha cancro para me tratarem? Sim. Percebem? Portanto, eu não tive mais informações naquela altura. Eu pensei logo: estou infértil. O meu útero deixou de funcionar, vão-me tirar o útero. Portanto, eu não tive na altura qualquer informação. Eu nem sabia sequer que perguntas fazer. Claro, sim, isso é Eu que é senti-me difícil. tão perdida e na altura eu estava lá, tinha falado com uma amiga que conhecia não sei quem também tinha HPV Pois, e que me disse sim. que ia ficar tudo bem. Mas, Ao menos isso, ao menos foi sim, informação. mas essa pessoa tinha Mas é que HPV, depois mas também tinha depende. lesões. E tinha HPV de Percebes? alto risco, de baixo risco. Exatamente. serotipo, No meu claro. caso, Sim, lá está, sim. eu tenho um HPV de alto risco que eu, aliás, dizer isto, eu fui vacinada contra o HPV 16 e 18, que na verdade são Causam 70% exatamente, são os dos mais cancros. destrutivos, Qual do digamos outro? assim, mais violentos. O que eu tenho neste momento, soube, na verdade há pouco tempo, é o 59, que não está contemplado na segunda vacina. Que Agora saiu- temos uma vacina que cobre Exatamente. mais serotipo. Mas não o 59. Graças, foi mesmo Tu também, apontado. Foi Ócia. mesmo apontado. muitos, pá, são São tantos. muitos, são muitos. E felizmente São a medicina tem evoluído muito. Mas olhem, na altura eu senti-me tão perdida porque eu não sabia o que perguntar, eu não sabia o que é que ia acontecer e eu só ficava, mas como assim esperar? Mas como assim eu agora vou ter que vir cá para o ano para tu, perceber o que é que se está as tuas a passar? lesões de baixo risco, Baixo grau. de baixo grau, foram evoluindo. Ou seja, uma pessoa depois vive com isto, não é? Exatamente, e por isso é que é um bocadinho complexo e isto do rastreio, porque no fundo aí o que é que se sabia? Portanto, tu tinhas um HPV, havia duas opções, ou ele não estava a causar lesão nenhuma, ou fomos ver na colposcopia e ele estava a causar lesão. Ok, estando a causar lesão, o que é que queremos saber? É um HPV de alto risco que sabemos que tendencialmente o corpo não lida tão bem e que pode evoluir para cancro, ou é um HPV de baixo risco que na maioria das vezes, mesmo havendo essa lesão, até pode evoluir. Pronto, isso é que é importante também saber. E depois é isto, no fundo, o que eu acho que é muito difícil é, de repente tu sabes que tens uma lesão, mas nós, como sabemos que o corpo, em alguns casos, tem esta capacidade de lidar, às vezes é esperar e ver e vigiar. Exato. E isso é que é muito complexo. Aliás, foi o que a médica me disse assim: para o ano, se calhar as lesões já nem estão cá. Pois. Portanto, Mas esperar um ano com isso. exatamente. Não é E vou-te dizer, fácil. mas É vou dizer uma espada coisa. em cima da cabeça. E como é que Eu vou vives a dizer tua vida sexual? Não vives. Não Pois vives. é isso. Não vives. Claro. Eu, nos primeiros anos, sexualmente super reprimida, completamente. Sim, isto é muito Esta parte de comunicação sempre, olhem, eu tenho em plural. Porque- Olhem, Quase como se tivesse ali um. exatamente, super reprimida. Portanto, isto foi mesmo ali uma sombra que viveu comigo constantemente. Mas, Margarida, a propósito disto, que é muito importante e é uma pergunta que me fazem muitas vezes, que é, eu já sei que tenho o vírus, ele até nem está a causar nada em particular, mas eu sei que tenho, eu tenho que dizer isto a todos os parceiros com quem eu me cruze, porque assim, ok, falar de saúde sexual, sim, somos apologistas aqui sempre,
porém, se é um vírus tão frequente, sobre o qual nós não vamos poder fazer muito além de usar o Certeza que há preservativo. muita gente que tem e que não sabe e que está. É assim, depende. Eu acho que Como é isso que se aí. vive? É um bocado como é que se vive a nossa vida sexual depois de saber. Na verdade, é isso. A primeira coisa que te deve tranquilizar é este é um vírus que 85% das pessoas vai ter eventualmente ou vai ter contacto e, portanto, não é uma coisa que tu possas propriamente proteger ou alterar, não é isso? Tu usas preservativo como usarias para proteger de todas as infecções sexualmente transmissíveis. Exatamente. E, portanto, eu acho que os cuidados devem ser um bocadinho os mesmos, não é? Teres os teus rastreios em dia, fazeres. Claro que às vezes é diferente teres um HPV de alto risco de um de baixo risco, mas também a verdade é. O facto de tu teres não quer dizer que aquela pessoa vá ter e que vá ter lesão. E, portanto, a maioria dos sistemas imunitários até consegue combater este vírus. Claro que há alguns que são de alto risco e que levam a lesão, mas na verdade eu acho que isto não deve ter um impacto na tua vida sexual no sentido em que tu não tens nenhuma doença, ou seja, tens um vírus que é muito comum. Deves usar preservativo como deves noutras situações, mas não faz sentido estar esse peso que eu acredito que sintas também muito pelo desconhecido. Na verdade não deve. É uma coisa que é normal e usando preservativo eu acho que podes continuar a tua vida sexual, a menos que haja alguma contraindicação da parte do teu ginecologista ou por teres alguma lesão mais ativa ou por outro motivo. E pode ser passado, que é uma coisa muito importante se dizer, homens, pessoas que possuem um pénis, portanto, transmitem e também são infectados. Claro E que na sim. verdade, quando nós éramos mais jovens, o que eu me lembro de falarem da vacina do HPV era sempre associada à proteção do cancro do colo do útero. E nunca se falava de nenhum tipo de cancro que afetasse os Cancro do ânus, do pênis. da orofaringe, que são super frequentes e o HPV é responsável por uma porcentagem considerável, mas nem Eu até tinha a ideia de Eles que não os eram homens vacinados. não só não eram vacinados, como nem havia sintomas, ou seja, quem se lixava eram sempre as mulheres, mesmo que eles transportassem o vírus, que não eram, mas pelos vistos não é assim. Sim, não só têm sintomas, como transportam o vírus e por isso é que atualmente se vacina também as crianças. Portanto, até aos 10 anos vacinam-se rapazes e raparigas, independentemente do sexo, vacinam-se todos, porque se sabe que tem uma proteção e que é eficaz na redução do risco de lesões por cancro de HPV, etc. Mas e o rastreio nos homens? sim. Pronto, ainda Eles não estão temos para nenhum isso? método. É isso, é que eles estão para isso, é ótimo. Porque isto é eu disse recentemente que não se rastreava habitualmente os homens. E não há nenhum rastreio preconizado e organizado para homens, não há. Pronto, é que várias pessoas, não, mas eu conheço este e este teste. Não, Porque porque já o meu dá para homem fazer- quis fazer e o médico disse-lhe mesmo: não faz sentido. Ok. Esta foi a resposta. Ainda agora, Ok. não faz sentido. Pronto. Não faz porque não há nenhum método validado e que saibamos, porque lá está, depois é um vírus muito frequente e nós cada vez que fazemos um exame temos de pensar, ok, o que é que vamos fazer com este exame? Se eu de repente estou a fazer uma análise no sangue que vejo que dá quase sempre positivo, mas depois aquilo não quer dizer nada e não tem impacto clínico, também é de perguntar, ok, vale a pena fazer isto ou não. Nos homens não há atualmente nenhum método de rastreio preconizado como há nas mulheres, nem que tenha validade científica para já. Existe forma de pesquisar o DNA do vírus, mas não é uma coisa que se faça, nem que está recomendado atualmente. O que sabemos é que o melhor mesmo é a prevenção e, portanto, os homens devem ser vacinados e cumprir o Plano Nacional de Vacinação e isso é a melhor forma de se protegerem e depois é isso. E eu acho que também uma parte muito importante, lá está, porque tu passas por um momento desses e se calhar és tu que tens de ir pesquisar tudo e às vezes ter um parceiro que saiba o que é o HPV, que te saiba aliviar e que saiba dizer, olha, mas isso não tem nada a ver, não sintas esse peso porque isso não tem nada de mal, eu já pesquisei, eu ouvi o Vasco Gama e sei isto. Mas é verdade, porque às vezes o facto, quer dizer, já estás ali a receber um diagnóstico e te deixa nervosa, ainda tens de ir pesquisar tudo, não sabes se é o tratamento, agora vais ter de ficar com esta lesão e depois ainda tens de explicar ao teu parceiro ou parceira com essa culpa toda de, olha, eu tenho isto, mas eu prometo que eu não fiz nada e eu prometo que eu até tenho cuidado. Quer dizer, isto é uma pressão gigante e, portanto, eu acho mesmo que esta parte de promoção de literacia, seja sobre HPV ou qualquer outra infecção sexualmente transmissível, também tem de ser feita nos homens. Porque é isso, para dúvida. quando tu Obviamente, sim. contas, para ele próprio ser uma coisa que te consegue Exatamente, ajudar. porque nem todos vão receber desta forma. Aliás, eu também penso por mim, se eu tivesse uma pessoa que chegasse à minha beira e me dissesse eu tenho HPV, eu se calhar ia. Calma. Onde é que tu andaste a meter? Exatamente, calma. Isso não se passou comigo, foi sempre ao contrário. Neste caso, eu tenho uma pessoa ao meu lado que realmente, calma, sentou-se, pensou, ok, está tudo certo. Vamos Vão casar, contar. não é? Sim. Pronto, claro. Estamos à espera deixes fugir. É o Quer dizer, casamento já do ano. já casa. Estamos à espera. Mas para dizer que lá está, eu tenho neste momento, portanto, eu fiz uma conização, já vamos É um nome explicar. ótimo. Não é? Eu acho que É realmente- melhor nome. Não temos Muito maturidade. autoexplicativo. assim, Organização. eu vou pois dizer- eu vou só dizer agora é quando que eu estou a sou- perceber. Mas é que tu és uma mente limpa. Eu tenho uma mente muito ingênua. porque tenho Eu vou dizer, eu quando recebi o diagnóstico que tinha, as minhas lesões tinham evoluído e o médico me disse que eu tinha que fazer uma conização, primeiro fiquei em estado
completo de choque, não é? Fiquei muito triste, choro. Portanto, depois da consulta, choro máximo. E houve ali 2 segundos em que eu fiz. Pronto, achei realmente está apropriado. Mas o nome vem de cone. Claro. Ok? Cone. Portanto, é ali um conezinho que nos tiram do nosso colo do útero. Ou seja, essas lesões são retiradas, que foi exatamente aquilo que eu fiz nesta segunda-feira, há 3 dias. E é quase como se estivessem a tirar. Portanto, imaginem, há muita gente que nem sequer sabe como é que parece um útero. Era isto, eu estava a pensar que é difícil. Eu sabes como é que eu expliquei a uns colegas, homens neste caso, que nunca sequer visualizaram a cabeça de um a cabeça, o colo do útero, que parece a cabeça de um pénis. Parece ou não parece? Parece ou não parece? Aliás, é exatamente isso que se vê. É ou não é? Tem mesmo furinho e tudo. Exatamente. Faz sentido, sim, Imaginem senhor. a cabeça de um pénis e imaginem uma lente de contacto pousada nessa cabeça do pénis, e essa lente de contacto é a vossa pele e é retirada. Portanto, é isto que é a conização. Passei Exatamente, em forma de médica, cone. medicina, logo. Pima, tá. Isto Ela hoje à acontece. tarde faz as minhas consultas. Vai ser ótimo. Isto acontece 10 anos depois do diagnóstico. 10 anos não é? depois do diagnóstico, Isto aliás, é uma mas coisa eu que vou nos vai acompanhar a vida toda quem tenha esse diagnóstico. Por acaso eu tenho essa dúvida. Como é que foi? Portanto, tu foste fazer, disseram que tinham as Olha, lesões de baixo na grau, não é? verdade, E depois foi- disseram que vamos vigiar. Sim, na verdade foi uma história um bocadinho triste e agora vou-vos contar toda a minha história de Então como é que vamos a foi. isso. Então, portanto, eu tive logo esta noção que tinha lesões de baixo grau, pânico, pânico, pânico. 7 anos se passaram e eu vim para Lisboa. Eu fui seguida sempre no CNS, constantemente. Tive as lesões a diminuir, tive as lesões a aumentar. Mas foram-te vendo anualmente. Anualmente. Ok. Muito bem acompanhada, sempre anualmente, mas sempre com esta sensação no peito. Porque raio não se faz nada? Porque é que este ano aumentou? Porque é que eu não posso fazer? Eu não consigo tirar isto de mim. Pronto, vim para Lisboa, tive que mudar da forma de ser vigiada, porque pronto, neste caso eu podia continuar a ir ao Porto, mas preferi. Então foi a primeira vez até que procurei, ir a um hospital privado. Portanto, agora neste momento estou a ser seguida no privado, tenho seguro, graças a Deus. No privado foi a primeira vez que me viram, decidiram fazer pelas lesões que eu tinha na altura. Aliás, veio o Covid, portanto eu no Covid não fui vista. Tive ali 2 anos em que não fui vista, com 1 ano e meio, 2 anos. Atrasou uma data de Exatamente, portanto, muita processos. preocupação mesmo. E quando voltei, as minhas lesões tinham aumentado um bocadinho. E então a decisão foi fazer uma biópsia. Ok? E essa biópsia, para quem não sabe, também retiram-nos um bocadinho, não é? Do colo, portanto vão lá e dão assim uma. Eu vi tudo ali no ecrã, adorei ver. Aquilo é uma super câmara que Exatamente. olha para o colo. Adorei, na verdade, adorei E tiraste ver. fotos e mostraste. Tirei foto, foi aí que te mostrei. E quase parecia um dinossauro a ir lá, dá assim uma mordida e retira esse pedacinho de carne nossa para ser avaliada. Pronto, e a médica, como disse na altura, foi: pode ser que com esta biópsia nós tínhamos conseguido tirar as lesões, porque lá está, eram pequenas lesões de baixo grau. E com essa própria biópsia já se É retira quase um como bocadinho. tirar um sinal. Se conseguiste Exatamente. tirar o sinal todo, se calhar até tirar. Exatamente. Portanto, eu fiquei ali, ok, se calhar foi agora que eu me vi livre disto. Ano seguinte, tinham voltado. Tinham voltado, a mesma história, lesões de baixo grau, vamos continuar a monitorizar. Só isto, pronto. Nesse entretanto, eu decidi pedir uma segunda opinião. Olhem, eu vou dizer isto, vocês peçam as segundas opiniões todas do mundo, mas no meu caso foi das piores decisões que eu fiz, porque o médico que eu encontrei noutro hospital, portanto eu fiz a citologia, portanto o Papa Nicolau, o médico viu, pronto, disse ok, já eu contei-lhe a minha história toda, esperamos pelos exames. Mas tu aí já tinhas uma biópsia com lesões, não é? Exatamente, pronto. Portanto, a primeira coisa que eu fiz no outro hospital foi, mais uma vez, privado. Portanto, isto não é sinónimo realmente de... Não, isso não é. Não é mesmo de todo, e é para tirarem isto da cabeça. E fiz a citologia e fiquei à espera dos meus exames. Estes são sempre exames que demoram algumas semanas a É que chegar. no fundo tu voltaste um passo atrás, não é? Porque já Exatamente. estavas na colposcopia, portanto nós já estávamos Exatamente. a ver de lupa e de repente fomos tirar uma Vou fotografia atrás. com aquelas Mas analógicas antigas. para mim estava tudo bem, porque eu já sabia que vinham, podia acontecer, virem outra vez o mesmo resultado, alterações nas células epiteliais, vamos à colposcopia, por mim está tudo bem, já estou habituadíssima a abrir Sim, a já perna, estavas à na espera verdade. disso um bocado, não é? Eu vou-vos dizer, são 10 anos disto. Pronto, e os resultados não chegavam. O ano passado eu estive em obras com a minha casa, pânico total, super stress, eu lembrava-me lá dos meus resultados. Passado uns meses eu pensei, oh meu Deus, onde é que estão os meus exames? E por um momento eu fiquei aliviada. Porquê? Porque estas coisas, Quando não te dizem quando nada, não te dizem nada, sim, é porque está tudo Aliás, bem. assim. Mas eu tinha ali uma coisa assim, ok, vou ligar para o hospital. Liguei para o hospital. Atenção que aqui começa uma saga. Começa uma saga. Começa uma saga. Começa uma saga. Liguei para o hospital e no hospital atenderam, pediram-me imensas desculpas, que já tinham realmente os resultados dos meus exames, que me iriam enviar por e-mail. Pronto, passado uma semana, 2 semanas, recebi os meus resultados. E abro os resultados, e quais eram os resultados?
quistos sebáceos que eu tinha tirado na cabeça. Do outro procedimento. Portanto, de outro procedimento que eu tinha feito no mesmo hospital. Sim, Portanto, eu recebi estes exames, que na verdade eram 2 quistos sebáceos, portanto, 2 exames que me mandaram. Faz uma citologia, recebes sobre os quistos Exatamente. sebáceos na cabeça. Mas para mim foi do várias género. vezes, pá, eu nem sei o que é que é de Está dizer. tudo certo. Liguei para lá outra vez, pânico, casas, não sei o quê, não sei o que mais. Voltei a ligar para lá outra vez. Mas eu sempre assim, se me mandaram isto, então é porque está tudo bem. Se fosse uma coisa grave, já me tinham ligado. Mas não é? eu a querer enganar-me, Pronto, voltei a ligar para lá. Pedimos imensa desculpa. Desculpe. Vamos já enviar outra vez novamente os exames. O médico está de férias. Pedimos que ele chegue novamente de férias daqui a 2 semanas. Enviaremos os exames. E eu recebi os exames. Quais exames? Os mesmos. Os mesmos exames aos quistos sebáceos. Isto é rir para E não não ficaste chorar. satisfeita. Ainda por cima eram 2, não é? Abaixo do que eu. Pronto, muito Os obrigada. quistos sebáceos não tinham HPV, é bom dizer. Voltei. Atenção, nesta altura já tinham passado 6 meses de eu ter feito a minha citologia. Era Natal, voltei a ligar para lá, já um bocadinho mais chateada. Eu nestas coisas sou muito compreensiva, porque erros acontecem sempre. No mesmo dia, voltam-me a enviar os exames, depois de eu resmungar, outra vez a mesma coisa. Os errados. Terceira vez? Fui lá no início do ano. Fui à recepção, expliquei o que se tinha a passar, pedimos imensa desculpa. Entregaram-me os exames numa cartinha assim à minha frente. Quais eram os exames? Quistos sebáceos. Isto E eu falando, Parece uma anedota. mas eu falando cara a cara. Nesse momento eu disse, vocês estão a gozar comigo, eu quero os meus exames imediatamente. A senhora levanta-se, vai uma colega, volta com um envelope, entrega-me os exames certos. Certinhos, portanto, isto passado 6 meses. 6 meses. Foi início Atenção. deste ano. Pronto, eu sento-me num banquinho, abro e lá vem o resultado. HPV de alto risco. Não, vinha só dizer alterações nas células epiteliais, que é o resultado de uma citologia. E eu assim, ok, depois disto tem que se fazer então a colposcopia, que eu já estou treinadíssima nisto. Atenção que isto podia ser uma primeira vez que eu estava a ver isto. Exato. Pois, Não é? e não Eu podia ser sabias uma que pessoa era que isto fosse a preciso. primeira vez. Exatamente. O que é que eu fiz? Eu ainda tive que marcar consulta. Ninguém me disse nada. Eu tive que marcar a consulta e consegui marcar a consulta para o dia seguinte. Entrei no consultório médico, já fui com o meu homem, também que me ia apoiar, porque eu Levaste um chorei, taco de beisebol chorei, não é? Portanto, em casa eu não acredito nisto, eu não acredito que me fiz isto, eu não acredito que esperei 6 meses para ir ao hospital reclamar os meus exames. Percebes que eu tinha uma sensação de culpa imensa, mas sempre com aquela ideia: se não me disseram nada, está tudo bem. Pois é, agarraste Entrei à no esperança. consultório e o médico pergunta se está tudo bem. Eu disse, não, está tudo mal, doutor. Então recebi isto. Ai, não se preocupe, isto é um resultado completamente normal. Então a Sofia tem as lesões de baixo grau, tem que continuar a monitorizar, vem cá para o ano, está tudo O problema é bem. que não sabiam que tu já tinhas este histórico todo, não é? Sabiam. Eu já tinha tido consulta com o médico, sabiam de tudo. Sim. Vamos continuar a monitorizar, não tem que se preocupar com nada, a Sofia vá descansar. Aliás, se isto fosse grave, nós tínhamos falado consigo. Aham. E eu nesse momento saio do consultório, olhei para o Filipe com o maior sorriso do mundo, a primeira vez que eu estava livre de preocupação na minha vida. Peguei nele, abracei-o, toda feliz. Estou a sair para o corredor e penso, isto não está certo. Pois. Isto não pode estar certo. Marquei uma consulta com outra médica que me fez A colposcopia. a citologia. Outra Outra vez. vez. Veio com os resultados alterados, vamos para a colposcopia. E já fui para outro hospital que me recomendou um médico. Neste tempo todo, tu nunca tiveste mesmo tinhas que idade? Foi esta Foi agora, Foi foi agora. agora. E nunca houve uma pesquisa mesmo da HPV com o... Não, Pois isso é que é... entretanto já o tenho, 59, Sim. pronto. Então fui para este médico, o médico viu-me e disse assim, fez nesta altura a colposcopia, portanto passa à frente e disse-me, eu acho que nós temos aqui lesões de alto grau. Quando ele me disse isso, eu não queria acreditar. Pois. Como assim eu passei para um alto grau com um médico que me estava a dizer que estava tudo bem? A sensação foi que eu é que me tinha feito isto. Que eu é que andei durante 6 meses a acreditar em algo que não existia. Pronto, fui-me completamente abaixo. Esperamos pelos resultados e lá está, veio confirmação, lesões de alto grau, HPV número 59, o médico liga-me, temos que fazer uma conização. Pronto. Cá está ela. Portanto, cá está ela. Olhem, muita gente disse-me uma coisa que foi a única vez que eu tive esta realização, que foi, Sofia, isto foi o teu sexto sentido, teres marcado a consulta a seguir, porque saíste daquele consultório com o médico a dizer-te que estava tudo bem, foi o teu sexto sentido. Olhem, eu acho que o sexto sentido é uma treta. Yeah. Eu acho que é uma forma que as mulheres têm de viver nesta sociedade que ninguém cuida delas. Que nós temos que nos proteger. É a única forma. Nós vivemos em constante estado de alerta. Porque não há explicação de eu ter um médico a dizer-me
está tudo bem, não se preocupe, vá para casa, para o ano vento, isto é E a super responsabilidade normal. ainda é tua de sentir, ok, tenho de ir ver se está mesmo tudo Exatamente, bem. e eu não acreditar naquilo, eu sentia que não pode ser, não pode ser. Eu não estou protegida, ninguém me está a proteger, eu vou marcar uma consulta. E realmente foi o ano em que as minhas lesões pioraram. E se eu tivesse esperado para o ano, Claro. sabe-se lá o que é que podia acontecer Claro. entretanto. O que é que podia acontecer, Margarida, numa situação... As lesões vão evoluindo, pronto, o que pode passar de lesões de alto risco, o que nós não queremos nunca é que seja mesmo um cancro do colo do útero e que seja um carcinoma in situ, ou seja, que aquilo evolua para células tão atípicas que já são consideradas cancro, que depois pode evoluir. Felizmente o HPV tem uma evolução lenta, mas é isto, o tratamento é completamente diferente. Fazer só uma conização, não é? Que no fundo é retirar aquela parte toda de células que estão com lesão, do que depois deixar o cancro evoluir, ser uma coisa muito maior, de muito maior dimensão e eventualmente ter de retirar uma parte muito maior e isso comprometer eventuais futuras gravidez ou o que for, não é? Portanto, nesta fase, felizmente esse teu sexto sentido, que eu percebo que tu dizes que não devia depender do sexto sentido, mas felizmente isso fez com que tu detectasses as lesões e com que as avaliasses. Mas isto é verdade, porque, ou seja, no fundo tu tens sempre de perguntar tudo, e isto é tão importante e não pode ser. Primeiro, eu acho imenso que as consultas de planeamento familiar não deviam ser só com mulheres, porque nós temos que começar a envolver os homens na consulta. E é verdade, e no outro dia falava disto até com um amigo meu psiquiatra que me dizia realmente, nós na mulher temos imensas alturas, quer seja a gravidez, pré-conceição, as citologias, em que tu vais tendo estes exames e vais falando com as mulheres e vais falando um bocadinho sobre os rastreios. O homem não, o homem só precisa estar até aos 50 anos sem ir ao médico se não tiver queixas. Verdade. E não é envolvido nisto, não é? Eu não discuto com o casal o método contraceptivo, discuto com a mulher na consulta de planeamento familiar, que é só para as mulheres. Que sentido é que isto faz? Eu vou dizer, foi a primeira vez que eu levei, quando eu mudei para esta tal médica, levei o Filipe comigo. E ele assistiu a fazer a citologia, aquela citologia. Sim. Mas isso não fará sentido, perceberem Super aquilo que nós temos tranquilo, que fazer. super tranquilo. Isto é assim, não sei o quê. Muito Faz-me respeito. também. Muito respeito, também quero. Não, mas vou-vos dizer, eu senti-me muito aliviada, para já estava acompanhada, e depois de, não, ele está a ver aquilo pelo qual eu passo. Claro, exatamente. Ninguém Tu não gosta estás de a estar transmitir naquela. as notícias, ele está a ouvi-las em primeira mão também. Exatamente. Ouviu da médica o que é que se estava a passar, vamos investigar. E foi um virar, estás a ver? Ele ter ido comigo foi completamente diferente. Ele já me fazia questão de acompanhar sempre, mas ficava na parte de fora. Mas por que não entrar também? Claro, se eu me sentir confortável, obviamente que haverá muita gente que não se sente confortável, mas se calhar lutar um bocadinho contra este desconforto também nos fazia bem. Eu acho Porque que também sim. ajudávamos Porque a lá lutar contra está, este estigma, não é? Se fosse noutra parte do corpo, se tivesse E é- levado outra parte do corpo, exatamente. provavelmente entrava em todas E as é um consultas. peso que nós acartamos sozinhas, Claro. Sim. que não E ter temos esta a obrigação de consciência o fazer. de que eles também têm HPV, portanto, Isso. parte da transmissão também, e por isso é que é tão importante cumprirem a vacinação, porque também é uma forma de nos protegerem, de se protegerem a si. Portanto, isto não é uma coisa unilateral do género. Tu tiveste estes comportamentos e, portanto, tu tens HPV, agora lida. Não E tem nada a ver eu vou com dizer, isso. Margarida, isto é tão pesado para mim que houve e esta a Tânia não sabe, eu ainda não a conhecia, mas eu tomei a decisão um ano de nós não vamos ter mais contacto um com o outro durante até à minha próxima citologia. Porque eu tenho medo que eu esteja-me a tentar curar e que tu me estás a passar e que eu te estou a passar a ti, que tu estás a passar para mim. Isto é possível, Margarida? É assim, é difícil. Na verdade, o que nós sabemos é isso, é que prevenindo, ou seja, fazendo a vacinação é o que nós podemos fazer, é vacinar os homens e vacinar as mulheres. É possível que o homem seja o portador, mas na verdade tu já tendo o vírus uma vez, o mais provável é que ele esteja a adormecer e a acordar mais do que ser uma nova infecção, não é? Porque senão o que acontece é que tu estás a ser infectada por um novo serotipo É e não... quase um desespero. Sim, Percebes? sim, Porque tu não tens o que fazer. Não, eu só quero que isto saia de mim. Claro. Eu só quero que isto saia. Eu estou desesperada. O que é que eu posso fazer? Olha, é a minha E essa última- também é a vou grande fazer dificuldade. isto. É que não há um Percebes? medicamento que tu tomas e que Não te tira o existe. HPV. Não existe. Eu acho que isso é o... Eu às vezes estou, olhem, e isto é verdade, eu estou no banho, olho para baixo e penso, sai de mim. Pois, claro. Sai só de mim, porque é que estás aqui? Sai de mim, eu estou a fazer tudo certo. E há outra coisa também, portanto, temos agora a noção que isto tem muito a ver com o sistema imunitário, que dá cabo do vírus. Pronto, foi a primeira vez que me mandaram fazer análises aprofundadas, foi no início deste ano, então, quando eu mudei de médica e que eu me vim a perceber que eu estava toda zerada em tudo. Realmente, o meu sistema imunitário é em baixo máximo. Mudei completamente a minha alimentação, suplementação, e isto também me deu. Pode não ter alguma repercussão, mas deu um novo alento. Sim, o Sabe? sentido de Claro. controlo. Exatamente, Exatamente. o saber. Claro. Mas eu nunca tinha sentido que ninguém me tinha ouvido até agora. Gente,
fazer análises para quê? Então vamos, se isto é Sim, se calhar falar sobre vamos isso. ver como é que Sim, estamos, falar, não é? olha, deixar de fumar, ter cuidados com o seu estilo de vida, estar saudável, vai sempre ajudar. E isto é em qualquer coisa da vida, qualquer infecção, qualquer cancro, tu teres um sistema imunitário saudável vai sempre ajudar. Aliás, o ano passado as pessoas sabem que eu tive a minha casa em obras, portanto eu andei a viver de latas de grão de bico, stress máximo, não dormi. E mesmo a ansiedade de saber se tens esse diagnóstico e de não teres as dúvidas, Exato. isso também interfere imenso. Ajudou, e depois aquela cabeça começa a afundar, se ajudou que as minhas lesões tivessem, percebes, passado para o patamar seguinte, o tamanho stress em que eu estava. Portanto, cuidem de vocês, cuidem mesmo, trabalhem em vocês, o que puderem fazer, façam. E perguntem também, não é? Eu acho que daqui da história que eu te ouço, aquilo que me choca mais é tu nunca veres as tuas perguntas respondidas e ias para casa tão desesperada. Nunca, e no início nunca esquecer, eu não sabia o que perguntar. Eu não fazia a mesma. Pois. Isto é importante porque muitas vezes nós dizemos, perguntem tudo, mas não é suficiente. E isto, quando uma pessoa está num lugar de preocupação e de ansiedade, muitas vezes tu nem sabes, é como pedir ajuda. Tu nem sabes, dizem, pede ajuda se estás mal, mas tu nem sabes bem como é que has de pedir ajuda porque tu estás tão. Mas às vezes os médicos intimidam-te também. Ou seja, porque se tu fores vulnerável e disseres, doutor, eu não estou a perceber absolutamente nada do que me está a dizer, por favor, diga-me isso como se eu fosse E tens uma criança vergonha. de 5 Até eu anos, já fui não é? ao médico e às vezes eu percebo isso. E eu acho que também é preciso perceber que do outro lado às vezes não é por mal e portanto explicar, Claro. eu gosto mesmo muito e eu aprendo muito com os meus utentes quando dizem, doutora, disse aí essa palavra que eu não percebi, porque às vezes de facto nós estamos na correria, como para ti se calhar que falas, ou para vocês que falam tanto de temas específicos da sexualidade, de repente dizem um termo. Sim, por exemplo, nas coisas de ideologia de género também há imensa coisa que me confunde e às vezes eu penso, isto é tão básico, se calhar eu tenho vergonha de perguntar porque elas dizem com tanta naturalidade, ou seja, isto acontece em todas as áreas. Eu também não consigo imaginar o que é para um médico estar a lidar com doença o dia todo. Claro, Portanto, claro. vocês Mas isso- também têm que entrar quase num sistema automático de Mas a resposta. questão é que sabes que eu acho que o mais importante da consulta é de facto esta parte de tu ouvires e percebes, ok, o que é que o está a incomodar agora? Porque se calhar é isso. Tu nem querias assim tanto saber que existem 1000 tipos mas querias saber, ok, isto vai ter impacto na minha fertilidade ou isto vai ter impacto. Há coisas específicas que eu acho que é aquilo. Ok, o que é que tu queres saber agora? O que é que te está a preocupar e como é que tu vais para casa mais tranquila? E depois sermos acessíveis, não é? Eu digo imenso, às vezes tu na consulta não te lembras das dúvidas. Então depois mandas um e-mail ao médico a dizer, olha, lembrei-me entretanto, ou li isto. Depois, felizmente, nós atualmente temos imensa informação disponível na internet, mas às vezes isso também é confuso. E portanto eu digo sempre, olha, pesquise, tem aqui estes sites ótimos, mas para a próxima venha à consulta, depois de ver isso tudo e pergunte umas coisas, porque depois isso é muita informação, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, pergunte. Mas realmente agora estou a vir e do lado do médico também tem de haver este compreender Sabes que eu que às vezes não sabes o que perguntar, Eu não é? já cheguei a ter médicos que nem sequer olharam na minha cara, estavam a olhar para o computador. Sim, E eu entrei e saí, agora tenho que esperar pelos sim, exames. sim. Depois temos aqui umas lesões de baixo grau, não sei o que mais, agora vimos cá para o ano, assim, mas nem sequer na minha cara. Obrigada, Sofia. Pronto. Sim, mas sabes que E tu nem te- e digo-te, eu às vezes tinha perguntas que é assim, não estou à vontade para perguntar. Sim. Pois, é então, às vezes nem estás à vontade para dizer o número de parceiros sexuais que tens Eu ou depois vou ao Exato. Google, percebes? E sente-se mesmo e temos que lutar contra ele, mas às vezes eu não tinha força para o Não, fazer. claro, é Claro, preciso já do estás a nosso lidar com lado. aquilo, Porque às vezes, quando dou formação à comunidade médica, há muito esta questão de não temos tanta disponibilidade para fazer conversas mais aprofundadas ou sentimos que a pessoa não está à vontade, portanto, o paciente, a paciente, mas nós, enquanto profissionais de saúde, é que temos a responsabilidade, porque nós é que temos o conhecimento e estamos treinados para. A pessoa não Sim. sabe as perguntas. Vou trazer eu algumas hipóteses de pergunta ou algumas hipóteses de resposta. Mas já imaginaste, nós estamos aqui há 50 minutos e ainda há imensa coisa que ainda não Pois sabes. claro, não, Imagina claro uma que consulta de sim. 15 minutos em que os primeiros 10 tu estás a tentar explicar à pessoa que ela tem um resultado positivo e como é que vai ser. Ok, agora vai esperar por uma consulta no hospital. Ou seja, eu acho que o sistema também tem de mudar, porque para nós, e depois isto dos registros é uma coisa que me revolta profundamente. Eu voltei agora às consultas e o tempo que eu perco a fazer registros. E eu estou sempre na consulta a tentar olhar para o doente, mas depois eu chego ao final do dia e vou fazer os registros e claro que às vezes esqueci-me de uma outra Claro. coisa. Sim, Mas sim. o que é que eu escolho? Eu escolho olhar para o doente e ter essa parte de empatia que para mim é o propósito da consulta, não é? Porque o resto as máquinas fazem quase. Ou então estou a registar e garantir que está tudo bem registado e que não me esqueci que aquela pessoa é para referenciar. Muito E é peso, muito difícil. é E muito portanto, peso. nestas consultas de 15 minutos, ou mesmo que seja 20 minutos, é complexo. E por isso é que eu acho que tem de haver insistir. E esta coisa que tu fizeste é tão importante de estou na dúvida, não me sinto. Há aqui uma coisa, marca outra vez, chateia, insiste. Claro que idealmente isto não acontecia e o médico claro. explica tudo, mas Eu tenho certeza que há muita gente que ia ouvir aquilo, que se não tivesse lá estado Ia 10 para casa. anos, ia para casa. Se fosse Sim, eu só sim. penso, se Pois fosse a é, primeira vez, pois se fosse a é. primeira vez, está tudo bem, ia para casa.
Eu não vos Mas, posso- e às vezes depois também, ou seja, eu já passei por uma situação semelhante em relação à minha mama, já fui operada 2 vezes, e eu lembro-me que a primeira vez que eu tive o diagnóstico também era uma lesão pré-cancerígena. Que eu só queria que me explicassem se eu ia morrer ou Sim. tipo, Sim. percebes? Era isso. E depois perguntas isso a um médico, o médico nunca se pode comprometer com uma Claro. resposta e tu passas por exames e exames e tens caras assim, tipo, pá, lembro quando fui fazer uma ressonância que o médico fez a ressonância e sentou-se assim ao meu lado com ar assim pesaroso, sabes? E eu tipo, digam-me só! Sim. Muitas vezes nós também não sabemos a resposta. Eu acho que é isso. Claro, é Só que a isso, comunidade é médica isso. tem imensa dificuldade em dizer, olha, eu não sei. Pois é. Claro. E às vezes isso só é muito dizer verdade. isso, dizer só, olha, eu queria. Porque é isso, porque às vezes tu vês que a pessoa só quer uma resposta do teu lado e tu sentes um peso em também dizer, olha, eu não sei se este HPV, se isto vai dar um cancro, se não vai, o que é que nós temos de fazer? E às vezes não se sabe mesmo e é a esperoterapia, é vigiar, ver, avaliar, ouvir o corpo. É isso. Isto também é difícil porque nós fomos formatados para dar respostas e resolver os problemas e tratar Serem pessoas. Deus, Claro. são Deus. É, e também é preciso perceber que não é assim. Há muita coisa que nós não sabemos e imensas vezes o que eu digo em consulta: olha, eu não sei a resposta à sua pergunta, mas eu vou pesquisar, voltamos aqui e eu acho que o que explico nós tudo. queremos é assim, tipo, de 1 a 10 quão preocupada Exatamente. deve estar, não é? Sim, Só que já viste o peso que é tu dizeres, não se preocupe, isto não é nada, e de repente Claro. aquilo. Porque há sempre esse caso, não é? É muito delicado esta Mas, relação muito paciente complexo. médica. mas também é muito levei sempre complicada. isto do lado do. São lesões de baixo grau. Super normal, super normal. Isto agora é só vigiar. E eu nem sabia o que é que era uma lesão de baixo grau, o que é que existia antes, o que é que existia depois. Exato. Eu não sabia O que é que isso quer dizer, O que é que pode acontecer para o ano? Eu venho cá Sim. e o que é que pode. Diga-me só o que é que pode acontecer para o ano. Pretendo, deixou-me num estado muito maior de ansiedade também o não saber. Pronto, o não saber o que é que eu podia esperar para o ano. Lá está. Aliás, eu Google. garanto que Google. imensa gente que nos está a ouvir faz o Papa Nicolau a citologia e nem sabia que isto tinha alguma coisa a ver com o HPV. Exatamente. Margarida, isto é importante até para deixarmos aqui dicas finais. Eu acho que isso é importante. não é? Regularidade, Nos como disseste, geralmente a partir dos 25, que até foi quando a Sim. Sofia fez, qual é a regularidade Antes dos recomendada? 21 não está recomendado e só em casos específicos que a partir de um ginecologista ou médico de família vos dirá. A partir dos 25 anos, de 3 em 3 anos até aos 30, fazemos esta citologia, portanto não estamos a pesquisar o vírus, mas estamos a olhar para as células. A partir dos 30 e até aos 65, claro que isto é o rastreio que está preconizado para a população, não é? Portanto há sempre casos diferentes, mas entre os 30 e os 65, fazer de 5 em 5 anos a pesquisa da HPV. Sendo que dependendo do resultado, isto pode mudar. Portanto, se de repente há um HPV positivo, podemos ter de fazer colposcopia, podemos ter de fazer tratamentos, portanto, isto aqui varia sempre. Mas o que está preconizado atualmente para rastreio é isto: a partir dos 30, de 5 em 5 anos, pesquisa da HPV, que podem fazer no vosso médico de família, tá bem? Não tem de ser ginecologista e no SNS nós fazemos isto. Antes dos 30, normalmente é o Papa Nicolau, portanto, a citologia, e isso faz de 3 em 3 anos. Muito bem. E em relação à vacina, recomendada para homens e para mulheres, as crianças são vacinadas, portanto, estão rapazes e Está no raparigas. PNV, exatamente, Exato. aos 10 anos, habitualmente, 2 doses. Ok. A partir dos 14, faz as 3 doses. Mulheres que não tenham completado, que não tenham feito a vacina até aos 17, continuam a ser comparticipado. Portanto, imagina uma adolescente que chega aos 14 anos que nunca fez a vacina por algum motivo, pode fazer e é comparticipado. E se tiver começado antes dos 17, eu tenho ideia que até aos 27 continua a ser comparticipado. Portanto, pode completar o esquema. A partir daí temos de desembolsar A partir daí, nós. sim, tem E é de caro. pagar. Vou dizer que eu paguei. Cada dose são 140 euros, mais ou Já, menos. já é mais caro. Na minha altura era 125. Eu fiz não há muito tempo. Sim, mas eu tenho ideia que é 140, mas é à volta disto. Sim, Portanto, sim. 120, 150. E são necessárias 3 doses a partir dos 14 anos, faz o esquema das 3 doses. Pronto, quando é que está aconselhado? Isto também é assim uma dúvida muito frequente. Então mas mais vale fazer a vacina? Tive uma lesão da HPV, vou fazer a vacina ou não? O que nós sabemos é uma pessoa que já teve HPV tem, no fundo, um sistema imunitário que está suscetível a uma infecção e, portanto, a vacina não vai tratar isto, é mesmo importante, a vacina não trata nenhuma lesão, portanto, a vacina não tem um intuito terapêutico, tem um intuito preventivo. O que nós sabemos é, aquela pessoa já esteve exposta a um HPV de alto risco, tem esta suscetibilidade, se calhar vale a pena proteger contra outros. Isto é uma coisa que deve ser discutida, porque é uma vacina cara, o benefício é maior quanto mais cedo for dada e, portanto, é difícil eu estar a aconselhar gastar 400 e tal euros numa jovem de 19 anos do que numa pessoa de 45 anos que tem um risco diferente porque muito provavelmente já foi exposta a mais tipos de HPV e, portanto, a proteção não vai ter tanto benefício. Não é comparticipado, lá está, porque nós, quando estamos a gerir recursos em saúde, olhamos sempre para aquilo que tem maior benefício e temos de gerir recursos, é o que é. A nível individual,
é uma coisa, eu acho que falar sobre a vacina é importante, falar com o vosso médico, pesquisar, há um site ótimo que é hpv.pt, Exatamente. tem imensa coisa sobre isto, pesquisarem, falarem com o vosso médico e perguntarem: vale a pena eu fazer a vacina? Faz sentido, não faz? Nunca tive HPV, se calhar vale a pena fazer porque estou mais protegida. Ou então, muita gente, por exemplo, eu fiz a vacina na altura em que eu fazia, só protegia contra os 2 serotipos de alto risco. Agora a que já temos é uma que protege contra mais. Portanto, há mulheres que querem esse acrescente de proteção. Mas quer dizer, varia e depende sempre um bocadinho do risco-benefício, e por isso é que deve ser tão individualizado. A partir dos 45 anos, o benefício é muito questionável e, portanto, habitualmente não se aconselha, mas lá está, depende. Há casos em que poderá fazer sentido. O que sabemos é que é isso. Antes dos 26 tem quase sempre benefício. A partir dos 26 convém falarem com o vosso médico e perceber se faz sentido ou não. Mas claro que pode dar proteção extra. É mais uma questão individual. Vale a pena eu pagar 400 euros para ter essa proteção ou não? E depende. Muito Eu bem. costumo sempre dizer que foi o maior presente que o meu pai me deu, foi a vacina, neste caso no 16 e As no vacinas 18. são tão importantes e porque tão... exatamente, porque eu não faço a mínima ideia se eu hoje podia ter um desses tipos de Sim. HPV, e eu lembro que na altura custou-lhe tanto, mas tanto, ter esse dinheiro disponível para me vacinar, mas para ele estava fora de questão. Tem que ser. Grande pai. E Tens isto homens é importantes na tua vida, Foi tens homens mesmo. bons na tua vida. Mas e também eu sei perfeitamente que isto é de um lugar de privilégio enorme, estar a dizer às pessoas que não têm participação para se vacinarem, mas olhem, que não seja para não passarem aquilo que eu estou a passar, tomem essa decisão. É isso mesmo. É isso mesmo. Olhem, temos que acabar. Fogo. Ainda havia muito para Pois dizer, mas eu acho que havia. foi super esclarecedor. Vamos acabar, pelo que eu tenho que ir descansar o meu pipi. Pois tens. Exatamente. Pois tens, é Dar colo ao verdade. teu colo. Só para dizer, deixem-me já agora terminar, que neste momento, lá está, eu fiz a conização conização. na segunda-feira, e eu estou à espera de resultados, que se tudo correr bem realmente não venho, tenho uma consulta daqui a 2 meses de vigia, e a ideia é que essa parte que foi retirada, portanto foi retirada as lesões, e vão avaliar as bermas, percebes? A Certo. parte Para externa. ver se foi tudo extensão, retirado. não é? Sim, a extensão, Para para ver se essa parte da berma está livre, então, das tais lesões. Se estiver livre, ok, saiu tudo, torçam por mim. Toda a gente a Sim. torcer. Toda a gente a torcer, sim, senhor. E é uma intervenção que também é relativamente simples, ou seja, 15 minutos. estás aqui. Foram 15 minutos. Entras e Aliás, sais. É isso. eu tenho a mania de fazer piadas com tudo. Eu estava super nervosa. Estava a enfermeira a mostrar-me aqui a máquina. Eu fiz a laser. Aqui está a máquina do laser. Faz este barulho. Ligou a máquina para eu ver. Eu pus-me os óculos, porque aquilo é um laser. E eu disse assim: isto é pior na depilação a laser. Pois, exatamente, é igual assim. E lá se riram e eu fiquei, ok, mas aí. Pronto, também é bom desmistificar isso, Foi, porque pronto, qualquer intervenção mete sempre um bocadinho de medo. Sim, mete mas muito. foi simples e estás aqui, estás ótima como sempre. Bom, obrigada Sofia, obrigada Margarida. Obrigada, muito mesmo. Nós voltamos para a semana, vozdecama@rtp.pt. Olhem, pronto, imagino que também possam enviar as vossas dúvidas sobre HPV, mas depois Façam deste as vossas episódio. citologias. É isso, façam as vossas Façam, citologias. exatamente. Vão Nós abrir a voltamos para perna. semana. Vão. Vão abrir a perna, não custa nada. Beijinhos, até para a semana. Beijinhos.